Eu sou o Henrique do canal Lado A Lado B e esse é o segundo vídeo falando sobre a adoção ou a adoção tardia por casais homoafetivos. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? E o Brasil, como sempre, muito atrasado, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo de adoção. E tem folhinhas, ó, montes de informações aqui pra gente conversar um pouquinho. Tá. O Brasil foi um dos últimos países aí dito modernos ou grandes economias a liberar a adoção por casais homoafetivos. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a primeira adoção de casais, de uma criança por casais homoafetivos foi feita em 1986. Na Dinamarca, que foi o primeiro país europeu a aprovar a adoção, foi em 1999. A África do Sul em 2002, Israel em 2008, o Uruguai, que foi o primeiro país latino-americano a ter uma legislação específica sobre isso, foi em 2009. E o primeiro casal homoafetivo a conseguir adotar uma criança no Brasil foi em 2012. Isso graças à intervenção do STF, porque senão não haveria nem essa primeira adoção. Os pais conseguiram a guarda da criança baseado no maior interesse para a criança. A primeira adoção de uma criança por casais homoafetivos ter sido feita em 2012, o caminho começou a ser aberto em 2003 com o Código Civil Brasileiro, com o novo Código Civil Brasileiro, né? Que define a família como sendo formada pelo casamento civil ou religioso, ou união estável, ou comunidade formada por qualquer dos pais ou descendentes. Aí você coloca pai, comunidade e descendentes, você coloca pai, tios, avós, tá? Ou mães solteiras. E o conceito deixou de ser baseado nas relações consanguíneas ou na relação de sangue e passou a ser baseada nos sentimentos, na relação do afeto. E em 2013 se fortaleceu com a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Espera aí que eu tenho que pegar o computador porque não coube no papelzinho. A resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça diz que é vedada às autoridades competentes a recusa da habilitação, celebração do casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, com a resolução e com o Código Civil, a formação de famílias, outros tipos de famílias, além daquela tradicional, ela se ampliou e ficou muito mais fácil ficou muito mais fácil para se adotar uma criança. A advogada Hannah Costa diz que orientação sexual do casal adotante é insignificante no preenchimento dos requisitos elencados pelo ECA. O ECA é o Estatuto da Criança do Adolescente. É a lei maior. Maior não, né? Porque a maior é a Constituição. O pessoal do jurídico explica aí depois. Mas a ECA, vamos dizer que é a lei maior que protege as crianças e adolescentes. Lá está elencado tudo que é preciso ser feito para proteger uma criança e adolescente. Então, segundo a advogada Hannah Costa, a orientação sexual do casal adotante é insignificante no preenchimento dos requisitos elencados pelo ECA para o processo de adoção, pois contata-se que isso não implica em nenhum risco ao desenvolvimento do adotado. A orientação sexual não oferece risco para quem vai ser adotado. Tá? E como é que a gente faz para que se adote uma criança? Bom, após você primeiro tem que tomar a decisão de que você quer adotar uma criança. Ou você pode ser casado, solteiro, viúvo,
ter uma união estável, independente do estado, independente do estado civil que você tenha. Você primeiro precisa tomar a decisão de que você quer adotar uma criança, né? Aí você vai procurar a vara de infância e juventude do município para saber quais os documentos que você precisa para dar entrada no processo de adoção. Com esses documentos, é necessário você fazer uma petição. O que é uma petição? Uma petição é um pedido de autorização, é tipo um pedido de autorização para você entrar, é um tipo de pedido de autorização. Você vai entrar lá com um pedido de autorização, junto com um advogado, ou um defensor público, que também é um advogado, mas aí você não vai pagar nada, quem vai pagar é o Estado. Para que você possa ser inscrito no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Aprovado o seu cadastro, o casal vai passar por cursos e avaliações. Vai ser avaliado, vai ter que fazer uns cursos e vai ter que ser avaliado por profissionais indicados pela Vara da Infância e Juventude do seu município. Esses cursos e essas avaliações, elas são obrigatórias para definir se você tem ou não condições de receber uma criança no seu seio familiar. E os resultados depois são enviados para o Ministério Público e para o juiz da vara e da infância, que vai fazer a análise desses resultados para dar continuidade no processo. Após a avaliação, será dada a decisão se você é habilitado ou não para a adoção. Caso você não seja habilitado, procure saber no processo por que você não foi habilitado. Às vezes a pessoa que fez a avaliação não sentiu uma segurança ou sentimental, ou financeira, ou capacidade, uma segurança psicológica para que você assuma a responsabilidade de ter uma criança. Eu vou ser sincero, hoje eu não tenho condição nenhuma de adotar uma criança. Eu estou falando sobre esse assunto porque eu gosto, e eu acho muito legal, e é a minha parte, que eu estou fazendo a minha parte. Após a habilitação ou não, no caso após a habilitação, né? Após a aprovação do candidato, os pais definem o perfil de criança que eles querem adotar. Saindo a aprovação, você é automaticamente cadastrado naquele cadastro, no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. E assim que houver uma criança no perfil que você deseja, aí é que entra o legal da questão da adoção tardia. Quando você vai descrever o perfil da criança, muitas crianças deixam de ser adotadas porque a maioria dos candidatos querem bebês brancos ou bebês e acabam deixando as crianças mais velhas. Então, quando você for fazer o perfil, deixe aberto a possibilidade de receber uma criança mais velha, para que ela vai ser tão agradecida quanto um bebê, ou mais, porque você vai estar tirando ela de uma situação que provavelmente não é um conto de fadas e vai estar levando ela para um mundo melhor, para uma situação muito melhor. Então, voltando. Assim que houver a criança no perfil que você procura ou desejado, a vara da infância vai entrar em contato com você e vai começar os primeiros contatos. Então você vai fazer uma visita na criança no abrigo, no lar onde ela está. Você pode levá-la para fazer alguns passeios, mas sempre tudo acompanhado por profissionais. Você pode passar alguns dias com ela em casa, depois ela volta pro abrigo. Você pode passar mais tempo, volta para o abrigo, ou assim, você vai começar a construir uma relação com a criança que está sendo indicada para você. Se o relacionamento correr tudo bem, então é dada a guarda provisória para você. Não é a guarda permanente ainda, não é a guarda de adoção. É uma guarda provisória, que é o momento, essa guarda provisória permite que você pegue a criança, leve para casa e fortaleça o relacionamento que vocês começaram antes. E nesse processo, as crianças e vocês, os pais, candidatos, são avaliados ainda pelos profissionais para ver se a relação vai ser boa ou não para a criança ou os pais, ou se está tendo algum problema, e daí indicar soluções ou cancelar o processo de adoção. Esses profissionais, depois desse período, eles vão dar um parecer
para o juiz da vara e da infância do local onde você mora e que está conduzindo o processo. Se for uma avaliação positiva, aí sim você recebe a guarda definitiva da criança. E você pode falar, de verdade, você é meu filho, porque lá no documento dela estará pai, pai, ou mãe, mãe, ou pai, mãe, pai, tio, entendeu? E aqui nós temos aqui 5 motivos porque é bom uma adoção. Garante estabilidade econômica das crianças. As crianças elas vão ter maior com os pais, elas vão ter maiores condições financeiras de se manter, né? Afinal de contas, vai ter condições de estudar, de se alimentar melhor, de ter roupas melhores. O geral que uma família deve proporcionar a um filho. Os pais, são muito mais comprometidos e motivados para formar essa nova família. Terceiro, reduzem o fracasso escolar. Criança feliz tem mais capacidade ou ela tem mais ímpeto para desenvolver atividades intelectuais. Estimulam a tolerância. Aí, mais uma vez, a questão dos casais homoafetivos. Se forem pais homoafetivos, casais homoafetivos, eles vão te amar de qualquer jeito. Eles vão te amar. Aí pode ter os probleminhas básicos lá, mas eles vão te amar. Então, a questão do preconceito não vai rolar porque essa criança está aprendendo a conviver com o que é dito é diferente. Não é diferente, é normal. Mas, fora na sociedade, ela vai saber aceitar muito melhor e muito mais naturalmente do que se fosse uma criança criada num núcleo da família tradicional brasileira. Tá? E a autoestima da criança também é afetada, mas para cima. A criança começa a ter a sua autoestima muito melhor. Sua autoestima fica mais ampla, entendeu? E tem umas frasezinhas aqui, todas elas tiradas de artigos de advogados, de juristas, e que corroboram ou que fortalecem a adoção por casais homoafetivos. Tá? A primeira frase. A construção do caráter da criança está mais envolvida com a educação moral, o que torna o aspecto da orientação sexual irrelevante. Se o casal tem uma educação moral, sendo 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, se a moral deles é correta, é digna, a questão sexual é irrelevante. Não vai fazer diferença. As famílias homoafetivas, ou homoparentais, no caso, devem ser vistas como uma das formas possíveis de se viver em sociedade, já que nada diferem das ditas famílias normais, pois todas são alicerçadas no afeto e no amor. E o mais importante na adoção deve ser a defesa dos interesses do menor. Não há que se confundirem discussões jurídicas com dogmas religiosos ou práticas moralistas. Então, o que mais importa no processo de adoção é o bem-estar da criança. Independente da discussão jurídica, independente do caráter religioso, independente de qualquer prática moralista, entendeu? O que vale é o bem-estar da criança. Todas essas informações que eu passei para vocês, elas foram tiradas do site do CNJ, que é o do Conselho Nacional de Justiça, e do site justiça.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, tá? Para que vocês possam consultar. Lá é só você chegar lá no busca e colocar adoção, ou adoção casais homoafetivos, ou adoção tardia, que lá vai ter todas as informações para que você possa ter maiores informações de como proceder para adotar uma criança e aumentar o amor que você tem na sua família. Esse foi o segundo vídeo da série de adoção.
Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha passado aqui bastante informações para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, curta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos aqui que têm interesse em adotar crianças, não só casais homoafetivos, mas casais heteroafetivos também. Eu acho que eu criei um neologismo, mas tudo bem. Então, casais homoafetivos e casais heteroafetivos. Curta aqui nossa página, se inscreva, habilite a atualização, compartilhe lá no seu Facebook, nas suas redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau!